Fala galera, eu recebi há pouco tempo um material a respeito de um livro que eu julgo ser interessantíssimo para a compreensão dos planos comunistas, para aqueles ainda esquerdistas aí, né? Pintou um clima, essa turma esquerdista aí, um livro chamado Comunista Exposto, né? Do Cleon Skousen. Dizem que ele passou pelo FBI, deu aula em algumas universidades aí, talvez em todas, se não me engano, dos Estados Unidos e tal. Ele criou lá, através do seu livro, e conseguiu mapear algumas das propostas aí dos planos que o comunismo ainda tem que cumprir para conseguir atingir sua meta de domínio global, né? Considerando aí que as metas através do sangue, né, da morte, do combate, foram todas fracassadas, né? Seus movimentos de guerrilha aí, todos desmantelados, né? Todos aí destruídos, desmantelados aí, inclusive no Brasil. E aí ele expõe, né? Por isso Comunista Exposto, essas metas do comunismo, sabe? O que ele tem aqui a cumprir. Para não ter que passar pelas 45, e o livro trata disso, quase 500 páginas, eu vou ler aqui algumas aí que, só para ficar alerta, que a gente já vem vivido. Eu que passei aí por duas universidades aí, eu consegui observar esse tipo de movimentação que vai se confirmar dentro dessas metas que eu vou expor agora. Então lógico, né, não analisando as 45, mas apenas 9 das 45, e também as mais próximas do que os olhos podem ver, né? Porque o peixe não enxerga o aquário, sabe? Ele não consegue ver a água. Mas vamos lá. Meta 17. Controlar as escolas, usá-las como os meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente, suavizar o currículo, controlar associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. Então, assim, eu lembro que todos os professores que eu peguei, de todos, das duas federais, da federal e da particular, de todos os professores, apenas eu não identifiquei, dois, aliás, né? Comunismo neles, sabe? Um que dava aula de medieval, e o outro porque era um alemão, um professor, um senhor de idade, assim, alemão. Então, como o cara veio de outro país, em outro contexto, já tem coisas que o Brasil, tudo aqui é atrasado, né? Que a gente está vivendo a história do comunismo. Olha quanto tempo passou das revoluções aí, e a gente nessa polarização agora, né? Justamente agora, quando tudo isso deveria ter esfriado, ficado no passado, etc. Como eles não largam o osso. Então, assim, livro didático, não preciso nem falar, né? Quantidade de tranqueira que tem aparecido, que tem que passar pela nossa mente para a gente poder dar conta, para poder responder, obter nota e assim conseguir avançar. Então, assim, eu perdi a noção de quantas vezes eu reclamei em casa com os meus próximos, assim, quanto que eu vinha sofrendo por não ter nenhum outro pensador que pudesse ser colocado como comparação. Geralmente, quando eles colocam como comparação, são pensadores possivelmente de direita, mas todos que foram não irrelevantes, mas que ficaram meio que ao longo do tempo se tornaram irrelevantes, né? Porque toda cultura é socialista. Então qualquer coisa que não seja socialista eles colocam como irrelevante. Vão colocar lá obrigatoriamente os clássicos, né? Vão colocar Sutimil, John Locke, Durkheim, mas Platão e tal, mas por necessidade, sabe? Não porque desejam e tal. Com relação à controlação dos professores, desde 64 é sempre essa doutrinação, né? Que não num movimento circular, né? Que professores que formam alunos dentro da doutrinação, e esses alunos se tornam professores e formam mais alunos, e a coisa não para. Controlar as escolas também, você pode ver que os eventos, né, os congressos que tem só com temas que tem a ver com socialismo, né, e a propaganda nem se fala, né, aí de quem colocar uma outra propaganda que tem algum tipo de divergência do currículo deles.
vai acabar hostilizado com o nome no banheiro, né? Não vai acabar sendo hostilizado com o seu nome escrito em alguma parte do banheiro, com bosta em alguma parte do banheiro. Com bosta ou caneta vermelha, com bosta ou caneta vermelha em alguma parte do banheiro. Vamos lá, aí, segundo aqui, pulando muito, né, começando esse aí do 17, pulando agora para o 20, infiltrar a imprensa. Agora voltando lá, só para o 17, só para uma coisa que eu deixei, por que o controle acontece nas escolas? Eu falei isso em outros vídeos, vale a pena falar de novo, porque assim, como esse mercado, especialmente da humana, só formam socialistas, porque eles não aceitam teses que divirjam do tema, então acaba forçando até mesmo os conservadores a apresentarem teses socialistas, e isso acaba formando um imenso material, né? E aí, através do sufocamento, né? Você vai, como é que você faz, né? Lembra aquela do banho de espuma, né? Nessas festas assim de funk, né? Antigamente assim, interessantíssimo ali, né? Banho de espuma. Meio tem um risco ali, né? De tomar descarga elétrica gigantesca e matar todo mundo. Outro risco também é que a espuma vai subindo. Eu lembro que uma vez eu estava quase que eu morri na festa, sabe? Sufocado pela espuma. E é assim que eles trabalham, sabe? Eles vão jogando material, sufocando a esquerda, né? Jogando violeta em cima da esquerda até sufocar, até sobrecarregar o mercado de professores socialistas que trarão seu material socialista e daí por diante. Então, forma esse elemento, essa cadeia produtiva, né? Infiltrar a imprensa, a gente nem precisa falar mais sobre, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente vem vivendo agora, calando, através dos meios de comunicação, calando as vozes de canais que não coadunam com a mesma linha esquerdista, controlar as resenhas literárias, as redações editoriais, ocupar os cargos diretivos. É a mesma coisa, eles se infiltram, abrindo espaço, né, para uma suposta diversidade, né? Assim, à medida que nunca foi, a não ser num passado remoto, né, não consegue se mapear ao certo, nunca foi a ação da direita, a não ser também em períodos específicos, em caso na ditadura militar, que era um período de Guerra Fria, colocar freios em qualquer tipo de manifestação, não, sabe? E o pior de tudo é a covardia, né? Porque quando você tem uma instituição declaradamente socialista, que eu acho que as instituições do futuro deveriam ser assim, sabe? Elas deveriam ser, por exemplo, deveriam se dizer, né, professar fé, né? Aí entra ali quem quiser, entendeu? Seria muito mais, assim, seriam muito mais honestas e tal. Eu acho também que os institutos, né, deveriam se transformar ao longo do tempo também em possibilidade de se transformarem em institutos de formação também, porque aí quem quiser se formar ali no Instituto Liberal, etc., para poder ter aí uma opção, sabe, não ficar tão amarrado a esse excesso de contingente esquerdista que obriga os alunos a ter que engolir certos sapos, sabe? Então infiltrado na imprensa a mesma coisa, né? Sufocam também, porque no caso dos professores, né, você vai fazer lá, digamos, cinema, por exemplo, o tema você já sabe que tema que vai ser. Aí daquele que se opor, e aí pior que isso, você discordar dessa turma, como eles são corporativistas, você está fora, você não consegue fazer mais nada, sabe? E uma pessoa sozinha, ela não consegue se movimentar em lugar nenhum. Aí o item 21, né, pulou 17 por 20, que fala da imprensa, o item 21 é justamente ocupar as posições chaves no rádio, na televisão e no cinema. Por isso essa cassação dos canais de direita e tal, para que só existam um único eco, né? Então por isso essa monocultura do cinema, né, da arte, né? Então eles tentam tomar tudo, inclusive a arte também, né? Porque principalmente os lugares assim onde as pessoas são um pouco críticas, assim, são mais
tudo que envolve algum tipo de transcendental, mas religioso também, mas principalmente não religioso, né? Pessoas que gostam de devagar, gostam de mexer com a criatividade, com um apelo para o novo, afinal de contas todo mundo quer se destacar, né? Uma forma de se destacar é abraçar o novo, né? É negar o passado. Então isso inevitavelmente vai dizer assim, vai se tornar propenso, né? É oportuno, né? Esse tipo de pessoa é terreno fértil para as instruções do socialismo, assim como os indígenas também têm um grande terreno fértil com algumas similaridades, sabe, de observação de vida e tal, desapego, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo não, né? Porque ao mesmo tempo que se prega uma massa desapegada, você pega uma liderança totalmente apegada, sabe, ao poder. Então, assim, existe essa contradição no socialismo. Então, ponto 24 é eliminar todas as leis sobre a obscenidade, dando a elas o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão de imprensa. Aí você vai ver lá teatro dos macaquinhos, criança viada, o cara lá que pintou o quadro com tinta botão pintor, né? O cara coloca a tinta no botão e pinta. Você tem lá o teatro dos macaquinhos, todo mundo girando lá em tom de arte, com um dedo no botão do outro. Você tem lá Nossa Senhora ralada, um cara nu com a estátua de Nossa Senhora ralando ela no ralador até virar pó. Você tem lá o homem nu na exposição, que a criança, menininha mesmo, uma criancinha, pega nas suas partes. Você tem esse tipo de bizarrice chamada de expressão corporal de arte, muito por conta também de mais de 68, né, essas expressões mais grotescas, mais viscerais assim, de arte. E aí fala que eliminar todas as leis sobre a obscenidade, né, que o obsceno seja algo maravilhoso, né? Aí você tem hoje em dia os OnlyFans da vida, até mesmo os TikToks, né? Eu lembro de uma época que para se ter acesso à obscenidade você tinha que sofrer constrangimentos, assim, né? Ir na locadora, se expor e tal. Hoje em dia não, tá tudo ali livre, leve e solto. Então o 24 seria isso. O 25 quebra os padrões culturais de moralidade através da promoção de pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Aí você lembra dos 50 tons de cinza, né? A mulher gosta muito dessa questão obscena em livros, mas várias, né? Cine privê, e aí banheira do Gugu, toda essa geração, e agora a gente pagando o preço aí, né? Os jovens todos depravados aí, nessa geração de depravados, essa degradação moral, né? O sexo visto como banalidade, como algo impossível de ser controlado, etc. 26. Apresentar a homossexualidade e a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável, né? E aí você tem poliamor, você tem várias coisas hoje em dia, né? Você tem casos bizarros, a mulher que casou com um cavalo, da pessoa que casou com ela mesma, do cara que casou com a ponte, o que casou com a pizza, o que casou com a defunta, e com o cachorro. Aí você tem, quando abre essas portas assim, sabe, são portas que não conseguem mais serem extintas, né, fechadas. Você tem aí, como é que eu falei do poliamor, né? Você tem, como é que é, trisal, e daí por diante, sabe? Como se o novo, essa admiração pelo novo, né? Pela curiosidade, né? Entendeu? Não importa as consequências desse ato, importa o prazer que ele pode me proporcionar agora. Então, assim, o próprio incesto e aí abrindo espaço até para a pedofilia. Então, essa 26 aí, apresentar a homossexualidade e a degenerescência, a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. 27.
Infiltrar as igrejas, substituir a religião revelada pela religião social, desacreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, o qual reside numa muleta religiosa. Então, colocar lá, distorcer o cristianismo, né? Colocar ele como algo, tirar dele o transcendente, deixar nele só o imanente, só as necessidades básicas do hoje, né? Então, assim, um aglomerado de pessoas que se encontram não mais para pensar na vida eterna, no arrependimento, na purificação dos seus males, assim, ou de força para superar as dificuldades, assim, e para poder alcançar um dia a vida eterna, uma vida de paz em outro lugar, mas para fazer essa vida acontecer aqui e através de um sistema que eles chamam de socialismo ou comunismo. A gente vê isso nas teologias novas, nas teologias mais recentes, né? Entre elas a da libertação, missão integral, teologia da esperança e tantas outras aí bizarras, que foram criados por instrutores, né? Uma vez que o Martinho Lutero se emancipou da Igreja Católica e se abriu para o mundo, ele, mesmo tempo que tem essa aparência positiva nesse sentido, mas tem a aparência também que ele abriu portas para qualquer pessoa, por mais má intencionada que fosse, pudesse se tornar aí doutor, pós-doutor e líder de instituições que tratam da religião, como vem acontecendo, e por isso tanta distorção. E 27 por 28, eliminar a oração ou qualquer faceta da expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado. Então, assim, quando eles fazem isso, eles despem os alunos desse manto, né, dessa proteção, né, dessa armadura, couraça, para que fiquem cada vez mais vulneráveis aos anseios do projeto socialista. E aí, no 28, aí pulando para o 40 agora, acho que, lógico, vale a pena passar por todos, mas esses aí são os mais urgentes, né, significativos e tal. Descreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado. Aí temas como aborto também, etc., e outros pontos aí, e essa questão da família aí é uma questão que estamos também vivendo, né, criando outras possibilidades de família, até que não se tenha mais referência da família no sentido mais cristão do termo, sabe? E aí vai se criando inúmeros tipos de família, e com a porta, se posso esse, então posso aquele, se posso esse, não posso aquele, então quer dizer que existe uma restrição, essa restrição é um pecado, aquele que restringe um censor é um tirano, e essa arma que eles usam. Então é bem por aí. Então fica aí vai lembrar mais uma vez o nome do livro, O Comunista Exposto. Foi uma dica aí recente, mas vale a pena se observar essas coisas para não cair também em gordo. E acordar, né, gente? E acordar. Tem amigos aí, pessoas próximas que acordaram, estão achando que a coisa é brincadeira. Mas esse daí, geralmente essas metas aí é de acordo com o Gramsci. É mais uma decomposição aí do material do Gramsci, né? Porque lógico que é um material também muito vasto, vamos passar por ele também futuramente. Começamos a leitura de Marx, mas achei viável parar pelo menos por enquanto, para poder ter uma bagagem e quando apurar com mais consciência e até um nível mais elevado, mas aos poucos vamos retornando essa questão aí também. Pelo menos aí o livro 2, que é o livro que temos e tal, mesmo que a gente volte a falar do tema anos mais à frente, mas fica a dica aí. Até mais.